Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja, ou se você está vendo essa live depois no replay. Eu sou Eduardo Freitas, vou ser o mediador aqui, o facilitador dessa live de hoje sobre o Alpha Air 6, o novo padrão de LiDAR aéreo, vai ser apresentado pelo Pedro Augusto, que será o palestrante de hoje, da Guandaline Posicionamento. Boa tarde, Pedro, bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra estar junto com o pessoal do Mundo Gel para mais uma live. Obrigado a Guandaline, né, pela parceria na realização dessa live e também por ser uma expositora desde os primeiros eventos da Mundo Gel, né, acreditando aí no projeto. Vai estar lá no Mundo Gel Connect, no Drone Show em junho em São Exato. Paulo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de passar a palavra, Pedro, eu preciso dar os recadinhos de sempre aqui das Sem lives, né? problema. Primeiro, eu preciso garantir, pessoal, que esse conteúdo está chegando com qualidade para vocês. Então, só me digam se o áudio está chegando bem aí para vocês, o vídeo, para a gente saber que vocês estão nos vendo e nos ouvindo perfeitamente. Peço que, se possível, vocês coloquem a cidade de onde vocês estão assistindo e a empresa ou a instituição de vocês, que assim a gente tem uma ideia melhor do perfil da nossa audiência. E peço também que, se possível, você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é pegar o link da live, mandar para os seus grupos, aí, para os seus contatos no WhatsApp. Também interagindo com a live, se você der um like, se você se inscrever no canal, deixar qualquer comentário, isso mostra para o algoritmo da rede que esse conteúdo é relevante e começa a mostrar para novas audiências. A gente está transmitindo pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook e pelo Instagram. E a gente aguarda aqui as perguntas de vocês pelo chat, que a gente, depois da apresentação, vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. Eu acho que eu tinha de recados iniciais era isso. Peço que você aproveite ao máximo essa uma hora que nós vamos passar juntos. Aproveite que vocês vão estar de frente aí para um especialista na área, mandem as perguntas pelo chat para serem respondidas. E, se possível, também fechem outras abas aí do navegador, coloque o celular no silencioso para aproveitar ao máximo esse tempo que nós vamos passar juntos, beleza? Pedro, acho que era isso que eu tinha de recados iniciais. Quando você quiser, fica à vontade para compartilhar sua tela e iniciar a apresentação. Ok. Obrigado, Eduardo. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, a Guandaline, na minha pessoa, né, na pessoa do Marcos Guandalini, também nosso diretor, agradece a Mundo Gel pelo convite. Uma honra estar junto com vocês aqui. Como o Eduardo comentou, né, nós somos parceiros de longa data, muitas apresentações, muitas presenças também na feira Mundo Gel Connect aqui em São Paulo. Então, para nós é um prazer estar junto dessa empresa que é uma das referências no setor aqui de geolevantamentos, levantamentos aeroespaciais, né, junto da Drone Show também e tudo mais. Bom, a intenção hoje é justamente fazer o lançamento oficial no Brasil do novo padrão de LiDAR aéreo, o Alpha Air 6, da empresa CHC Nave. A Guandaline, junto da CHC, traz esse produto com exclusividade para o Brasil, e nessa apresentação vocês vão poder conhecer um pouco mais do produto, um pouco mais do drone também da CHC, né? A empresa fornece a solução completa, de início a fim, de A a Z. Então, tanto a aeronave remotamente pilotada, o LiDAR, as soluções GNSS que podem ser utilizadas como base também, e dentre outras soluções que os clientes podem usar de softwares, como, por exemplo, o Copré, o Coprocess, o CoCloud também. Então, a intenção hoje é justamente a gente fazer destrinchar um pouco dessa solução e que vocês possam conhecer mais um competidor que tem a promessa de mudar o padrão ouro, né, daquilo que a gente conhece de LiDAR aéreo no mercado brasileiro hoje. Bom, uma breve agenda daquilo que a gente vai tratar hoje. Espero fazer a apresentação em torno de uns 45, 50 minutos. Nós vamos falar um pouco do panorama atual do mercado, do desafio do mercado, né? Apresentar o Alpha 6 de maneira oficial para vocês. Vamos entrar em alguns detalhes técnicos, aplicações e, no final, uma conclusão e próximos passos, né? No final da live a gente tem uma condição especial, assim a gente vai entrando nesse assunto quando for chegando mais para o final da live. Bom, um pouco sobre mim. Meu nome é Pedro Augusto Santos, eu trabalho na Guandaline há aproximadamente 5 anos, especificamente no setor de captura de realidade. Então, tudo aquilo que gera nuvem de pontos, né, hoje é parte daquilo que eu trabalho. Então, captura de realidade,
uso de laser scanners terrestres e agora aéreos também, junto nessa parceria da CHC Nave. Então, junto da Gondolin, né, se tornamos referência nessa parte a Gondolin se tornou referência nessa parte de captura de realidade e pude fazer parte dessa jornada também na minha formação como engenheiro agrimensor e cartógrafo e contribuindo nessa parte junto da empresa. Tá? Sobre a CHC, acho que é uma empresa que dispensa apresentações, né, mas só para quem não conhece ainda, a CHC Nave tem mais de 20 anos de existência, construindo, né, o futuro da geomática. É uma empresa de presença global, com sede em Xangai, na China, líder em inovação, então produz seus próprios receptores e placas de NSS, seus próprios LiDARs, sensores inerciais e sensores também aéreos. Tem suporte local no Brasil, né, equipe técnica dedicada no Brasil, e possui um portfólio completo, como eu comentei. Receptores de NSS, LiDARs, aeronave remotamente pilotada, tem asa fixas também, e todo o pacote de softwares que o know-how da CHC, né, nesses 20 anos permitiu fazer o desenvolvimento. Ok? Bom, e entrando nessa parte de contexto de mercado, né? O mercado de sensores aéreos evoluiu bastante nesses últimos anos, mas os sistemas atuais ainda têm limitações, né, que a gente precisa abordar. Bom, uma delas é o peso. Então, muitas das vezes, quando você possui uma aeronave remotamente pilotada, quanto mais qualidade de nuvens de pontos você precisa executar, né, maior precisão, maior acurácia, maior nível de detalhamento também que você precisa extrair, mais pesado estavam ficando esses sensores. E isso compromete diretamente a autonomia de bateria. E, além disso, quando as empresas, né, que têm autorização para fazer voos acima de 120 metros, ou aquelas que trabalham em regularidade junto ao DCE, né, na faixa dos 120 metros ali, percebe que quanto mais alto você voa, é perceptível o decaimento da qualidade, da densidade da nuvem de pontos. Então, você tinha uma certa densidade X por metro quadrado, quando você faz um voo a 80 metros de altura do solo, por exemplo, e quando você aumenta 40 metros, né, indo ali para 120, que seria o teto daquilo que a gente pode trabalhar hoje no Brasil, você percebe um decaimento nessa qualidade da densidade da nuvem de pontos. E esse era um ponto que, muitas das vezes, dependendo do local que você executava o levantamento, principalmente em locais com vegetação muito fechada, o laser scanner às vezes não oferecia um bom desempenho, sendo necessário fazer voos mais devagar, comprometendo também, logicamente, a vida útil da bateria e produtividade quando você tratava de grandes áreas. O ecossistema fechado é uma das coisas que no Brasil é uma das maiores barreiras que nós temos a enfrentar. Então, nós temos hoje o mercado fortemente dominado por uma empresa só, e isso acarreta num domínio justamente das suas soluções. Então, a gente tem mesmo drone, sempre os mesmos LiDARs, os mesmos sensores. Quando a gente vai buscar uma cotação, é sempre uma guerra de preços, né? Algumas empresas com preços maiores, preços menores, empresas que não são tão conhecidas no cenário nacional tentando entrar dentro desse mercado. E nesse contexto, a gente, junto da CHC Nave, procura trazer uma empresa consagradíssima para dentro desse mercado, para fazer justamente a diferença e oferecer um sensor que vá de encontro às necessidades do mercado nacional atualmente. E o setup demorado. Alguns tipos de sensores, quando você vai executar, né, o aerolevantamento, você precisa fazer calibração. E dependendo do sensor, são várias calibrações, às vezes, durante o voo, ou antes do voo, ou após o voo, algumas em solo. Então, o mercado evoluiu, os projetos ficaram maiores, as exigências aumentaram, e já estava na hora da gente ter um sensor à altura do mercado nacional para a gente conseguir elevar o patamar, né, da qualidade de projetos gerados no Brasil. E o que o mercado realmente precisa, né? Alguns pontos que a gente identificou muito em conversas com clientes também, um drone, um sensor, né, mais leve, sem sacrificar o alcance da nuvem de pontos, até porque cada grama extra ali, né, reduz a autonomia de área coberta. Então, quanto mais pesado for o sensor, reduz a autonomia, reduz o recobrimento que você pode fazer durante o mesmo voo com um par de baterias, por exemplo. Densidade real em altitudes. Então, a gente sabe que não adianta ter uma alta taxa de pulsos, né, uma alta taxa de leituras por segundo, se a densidade, aqui um exemplo, tá? A gente não recomenda esse tipo de execução de voo, mas, por exemplo, em voos de 300 metros de altura, a densidade cai muito, ou até mesmo a própria altitude recomendada, né, os 120 metros, por exemplo. Uma das coisas que muitos clientes perguntam é a liberdade de plataforma. Então, você ter a liberdade do seu LiDAR que você adquirir para sua empresa ser um ativo da sua empresa e não um acessório específico para um drone específico. Então,
essa dor é uma das coisas que estavam incomodando um pouco os clientes no Brasil, e também a parte de eficiência operacional. O tempo para deixar o LiDAR pronto para voo, calibração, o tempo de processamento também, né, quando você executa o seu aerolevantamento, o tempo que demora para você trazer esses dados para o computador, ou até mesmo a possibilidade de você ter um processamento em nuvem para otimização de dados, otimização de computadores, de qualidade de máquina, tempo de processamento, então tudo isso importa. Então, no final do dia, não é qual lidar tem os maiores números nos datasheets. A gente vai fazer uma comparação técnica, vocês verão no decorrer da apresentação, mas a intenção é escolher qual sistema entrega mais projetos com menos dor de cabeça. Essa pergunta que todo profissional no Brasil hoje deveria fazer é uma pergunta que a gente vai ajudar hoje vocês a responderem também. A intenção da apresentação é essa. E a gente traz para vocês a próxima geração de LiDAR aéreo. Então, ele é mais leve, ele consegue voar mais longe, trazer dados mais densos e também entregar mais liberdade na hora de você fazer a integração com terceiros. Foi um equipamento desenvolvido para profissionais que não aceitam compromisso entre a escolha, né, entre performance e praticidade. Você escolher um em detrimento de outro. Nesse contexto entra o Alpha E6. O Alpha E6, desculpe, o Alpha E6, apesar das pessoas que conhecem um pouco do portfólio da CHC Nave, podem se questionar o nome do scanner, porque nós tivemos o Alpha Air 450, Alpha Air 9, Alpha Air 10, Alpha Air 15, e agora nós estamos no Alpha Air 6. No primeiro momento parece que a gente está tendo um decréscimo dentro do portfólio da Alpha Air 6, da CHC, mas na verdade é só uma escolha de nomenclatura. O Alpha Air 6 hoje chega para ser o sensor aéreo topo de gama da CHC Nave, deixando as suas outras soluções de lado nesse primeiro momento, sendo assim hoje o scanner aéreo que vai ser passado a ser oferecido no mercado nacional pelas empresas que comercializam, no caso, os distribuidores oficiais da Gundalini Posicionamento, que, em parceria com a CHC, está trazendo esse LiDAR de maneira exclusiva para o Brasil. Aqui. Bom, primeiro ponto é 1,35 quilos, né, 1,3 kg de pura engenharia. Então a CHC conseguiu concentrar num sensor muito leve uma alta capacidade de coleta de nuvem de pontos e qualidade fotográfica também. Esse que vocês estão vendo na imagem é o Alpha E6 na sua versão Dual. Nós vamos entrar isso no próximo slide, a gente vai discutir um pouco mais essas informações, mas o laser scanner tem a CHC, né, está trazendo duas configurações para o Brasil. Uma configuração com câmera única, focada em pessoas que queiram fazer só um trabalho de levantamento com alta qualidade fotográfica, por exemplo, e a versão Dual justamente tem a intenção de atender clientes que têm uma exigência maior em qualidade fotográfica e em recobrimento, né, um campo de visão maior enquanto está executando o seu aerolevantamento. Então ele é compacto, então são 15 centímetros por 12 e a altura de 12 centímetros também. Uma coisa muito importante é o índice de proteção, então o Alpha R6 conta com proteção IP64, ele tem proteção total contra poeira e respingos, então se por algum motivo, enquanto você estiver executando o seu aerolevantamento, começar a chover, por exemplo, tanto o drone da CHC quanto o sensor tem proteção total contra a água. Então você pode trazer os seus equipamentos na velocidade natural de voo sem correr riscos, né? E você conseguir ter total segurança de que os seus dados serão preservados e que o seu investimento, né, tanto o seu sensor quanto o seu ARP estarão totalmente protegidos. Entendo, gente, só um contexto, né? Quando eu falar ARP, é a aeronave remotamente pilotada, tá? Também conhecido como drone ou a nomenclatura Avante, tá? Só para a gente contextualizar. Ele opera em qualquer clima, então desde menos 20 graus Celsius até mais 50 graus Celsius. Então, olhando a operação no Brasil, que é um país tropical, a gente sabe das temperaturas que os nossos colegas do Nordeste passam, né, principalmente a região norte e nordeste do Brasil, questão de umidade principalmente. Então é um sensor que promete funcionar bem em qualquer cenário, de você conseguir trabalhar mesmo em locais desafiadores do ponto de vista de temperatura negativas, em locais muito frios, como também temperaturas muito altas, principalmente ali na nossa região do nosso amado Nordeste do Brasil. E o consumo eficiente de energia. O Alpha Air 6, na sua versão com uma câmera,
consome 45 Wh. E a nossa versão de 2 câmeras consome um pouco mais, o próximo slide vai explicar isso aí, tá? Eu estou vendo aqui, né, acompanhando um pouco do chat de lado aqui, a gente vai entrar em comparações com outros concorrentes no mercado, então fique tranquilo, a apresentação vai cobrir todos esses pontos aí, tá? E single ou dual, você escolhe a versão que você vai trabalhar. Então, a versão single câmera do CHC Nave tem um sensor de 1.3 polegadas, né, 4/3, com 25 megapixels e uma tecnologia exclusiva que consegue fazer o resample da imagem para conseguir atingir os 100 megapixels de qualidade fotográfica, uma distância focal de 12 milímetros e um campo de vista de 74 graus. Então, essa visão do laser scan que vocês estão tendo é justamente aquilo que ele oferece. Eu estou com ele em mãos aqui também, só para vocês verem. Nós temos em mãos aqui o Alpha R6 na versão Dual. Então, como vocês podem perceber ele aqui, essa parte de cima é onde fica o sensor duplo, e essa versão, como é a versão que já tem as duas câmeras aqui em cima, aqui embaixo não tem nada, e aqui fica o coração do scanner, que é a parte do laser, tá? Então aqui a parte espelhada é onde fica o sensor LiDAR de fato, e aqui em cima as duas câmeras. Se vocês observarem um pouco, uma câmera é vertical, e a outra é um pouco inclinada para a esquerda. Então, é justamente para ter um campo de visão amplo, de maneira que você possa enxergar mais informações dentro do seu ambiente. Mas, para os clientes que, porventura, não precisarem desse campo de visão tão largo assim, o Alpha E6 vai ter uma versão que aqui embaixo vai ter a câmera, que vai ser uma câmera só, de 26 megapixels, com um resample para 100 megapixels. Então, é uma solução híbrida. E o mais importante dessa solução, a gente vai tratar disso depois, é a sua conexão. Então, vai ser um LiDAR compatível com qualquer drone no mercado. Então, a gente vai entrar nesse ponto no decorrer da apresentação e vocês vão conseguir enxergar a vantagem de você obter um LiDAR de alto desempenho, um LiDAR de novíssima geração, mantendo, às vezes, o seu drone atual. Então, você que é cliente de matriz 300, matriz 350, não precisa ser obrigado a fazer um upgrade do seu ARP, né, do seu drone, por conta de alcançar um LiDAR de qualidade superior. A CHC Nave, vendo essa situação, vai disponibilizar, né, ambos os sensores para qualquer linha de drone no mercado, pois o seu desenvolvimento é aberto. Então já tem compatibilidade nativa com os drones DJI, da linha 300 e da linha 400 também, assim como as afixas ou outras soluções que a pessoa queira fazer o desenvolvimento próprio da solução. Tá? Aqui, só para a gente complementar essa informação, se você já tem um ERP, o Alpha R6 vai se adaptar à sua realidade. Então, só para a gente documentar essa parte do Alpha R6, quando você leva para dentro da sua empresa um Alpha R6, um LiDAR da CHC, você está comprando um ativo para a sua empresa. Você não está pegando e só adquirindo um acessório para o seu drone que vai funcionar só com um equipamento específico. Então, se você precisar fazer no futuro um upgrade de ARP ou até você migrar de um drone multirotor para uma asa fixa, por exemplo, mantendo o sensor que é seu, você vai ter toda essa liberdade de fazer essa migração e não vai ter necessidade de fazer um reinvestimento depois para ter um LiDAR de boa qualidade. Então, o Alpha R6 já prevê essa interoperabilidade, você conseguir usar o seu sensor em qualquer tipo de ARP que seja disponível à sua disposição. Entrando na próxima sessão, a gente vai conversar um pouco sobre os destaques técnicos, né, que diferem um pouco o Alpha R6 da sua concorrência no mercado brasileiro. E o principal ponto que a gente vai começar a discutir é justamente o alcance. Tá? Então, o Alpha R6 é um LiDAR capaz de trabalhar em altitudes de alcance de até 2.100 metros. Tá? Mas dentro do catálogo, você pode ter a liberdade de você escolher a taxa de atualização da sua nuvem de pontos, a velocidade de coleta da sua nuvem de pontos, de acordo com a altitude de voo que você executar. E o Alpha R6 se dá o seu maior destaque é justamente na frequência de 500 MHz. Então, se vocês olharem, né, essa frequência aqui, o Alpha R6 mantém a altitude de voo disponível de até um alcance, né, do LiDAR de 1.4 mil metros, tá? 1.4 quilômetros, né, de alcance. Enquanto a referência de mercado, né, que seria o seu principal concorrente, na mesma taxa de coleta, trabalha apenas com 1.3 quilômetros de alcance. Então, a gente sabe que os nossos usuários de drone no Brasil não vão voar, não vão fazer um voo
a essa altura. Mas por que a gente destaca essa capacidade, essa força no alcance do Alpha E6? É justamente as tecnologias embarcadas nesse scanner que tornam ele diferente de outras soluções no mercado. Então, ele permite que você trabalhe facilmente, se você tiver essa autorização, né, na faixa dos 400, 600 metros, mantendo uma altíssima densidade por metro quadrado de informação. E ainda assim, o Alpha E6 promete entregar de catálogo 15 milímetros de precisão e 5 milímetros de repetibilidade nas suas informações. Então, quando você fizer vários voos recorrentes no mesmo local, a tendência é que os seus dados se repitam e você consiga fazer até um monitoramento daquele ambiente. Se tiver algum deslocamento, cálculo de volume, movimentação de massa, até na parte arbórea também, né, na parte florestal, você conseguir acompanhar a sua lavoura, por exemplo, né, se algum lugar teve alguma variação, você vai conseguir detectar isso graças à altíssima densidade de informação e o longo alcance do Alpha E6. E olhando esse gráfico, a gente não vai se furtar de poder enxergar, né, que principalmente frequências mais altas de captura, em algumas situações, o LiDAR referência de mercado ele vai funcionar melhor. Mas a gente entende que o Alpha E6, junto com tecnologias que eu já vou falar no próximo slide, por exemplo, um sensor melhorado, né, no seu algoritmo de identificação das ondas, por exemplo, e algumas coisas sobre a, o maior conhecimento temporal, digamos assim, né, do sensor inercial junto à parte de multiperíodo do laser scanner, a gente entende que mesmo que o alcance seja reduzido, quando você fizer um voo a 120 metros, por exemplo, ou até em algumas situações caso haja autorização ali na faixa dos 300 metros, a gente entende que o Alpha R6 será superior na densidade da nuvem de pontos por alguns motivos que a gente vai tratar logo mais. Mas adiantando um pouco, é justamente o sensor inercial. O sensor inercial do Alpha R6 trabalha na taxa de 500 atualizações por segundo. O seu principal concorrente de mercado fica apenas em 200 Hz, é menos que a metade disso. Então, quando você tem um sensor inercial que trabalha com mais vezes por segundo, você consegue entender melhor, né, a viagem do pulso laser e cada um dos retornos também, e assim você entregar uma maior densidade da nuvem de pontos. Tá? Então é nisso que a CHC se apoia e a gente entende isso como até uma realidade, justamente porque no nível de tecnologia hoje não há nada comparado com o Alpha R6 no mercado nacional. O segundo ponto que a gente gosta de abordar é justamente a densidade da informação. Então, a gente no primeiro slide estava falando do alcance, você consegue, né, trabalhar com o Alpha R6 em diferentes situações de altitude, mantendo uma alta qualidade da nuvem de pontos, e aqui a gente traz uma informação que se encontra no próprio catálogo do equipamento de referência de mercado. Então, quando você está fazendo um voo a mais de 100 metros de altura, usando o LiDAR de referência no mercado, né, que a gente é o nosso principal concorrente hoje, ele recomenda que você mude no aplicativo a taxa de atualização para 350 mil pontos por segundo. Então você está levando para casa um sensor que promete fazer a coleta de 2 milhões de pontos por segundo, mas na principal área de voo recomendada pela legislação brasileira, você não consegue utilizar o seu LiDAR no máximo. Enquanto que no Alpha R6 você pode utilizar a maior taxa de coleta do scanner voando a 120 metros de altura do solo. Então isso promete entregar de cara uma maior densidade por metro quadrado, consequentemente você ter um melhor modelo digital do terreno que você está fazendo a sua captura. E tratando de catálogo, o gráfico de baixo mostra isso, né, principalmente nessa questão de catálogo, voando a 400 metros de altura do solo, aqui apenas em catálogo, tá, gente? Não é uma recomendação de voo, a gente está deixando isso bem claro na apresentação, só para tratar de um catálogo como contra o outro. O LiDAR da CHC pode usar a sua taxa de coleta de 1 milhão de pontos por segundo, voando mais alto. Enquanto que a recomendação no LiDAR de referência de mercado é para você mudar isso para 100 mil pontos por segundo. Você vai estar trabalhando com uma taxa de coleta 10 vezes menor, usando o LiDAR referência de mercado. Então, o OFR6 justamente vem para atacar essa questão de entregar uma nuvem de pontos de altíssima definição e altíssima acurácia também, no mesmo nível de comparação contra o seu principal concorrente de mercado. E o Alpha R6 também entrega 16 retornos por pulso. Tá? Então você consegue utilizar, usando o Alpha R6, a taxa máxima de coleta da nuvem de pontos, a nuvem de pontos mais densa possível, e também usar os 16 retornos por pulso.
Quando você olha para o sensor concorrente, você tenta trabalhar em 2 milhões de pontos por segundo, você tem a surpresa que você só tem apenas 4 retornos por pulso. Então a gente consegue ter um LiDAR realmente superior em vários pontos do cenário de uso dentro do mercado brasileiro, entregando realmente uma qualidade bem superior, e o foco principal da CHC é a acurácia, a qualidade final, a precisão da sua nuvem de pontos. Então você consegue realmente ter um produto bem diferenciado no mercado brasileiro. A terceira especificação que a gente vai trazer, a gente vai entrar um pouco na área de tecnologia do scanner, e ele traz essas siglas, né, mas a gente vai tentar um pouco ajudar vocês a entender por que o Alpha R6 justamente se torna um LiDAR de tecnologia muito superior. E um deles é esse RWP de quinta geração, Real Time Waveform Processing. O que isso significa? Processamento da forma da onda em tempo real. Geralmente, quando você está trabalhando com um LiDAR que tem retornos, ele mede, né, o pico do eco do laser scanner ali, né, o pico dos retornos, e dá essa medida em distâncias. Então, é um pouco de física, mas só para vocês entenderem, né, a energia eletromagnética é emitida, o pulso eletromagnético é emitido pelo sensor, ele viaja, vou falar de maneira bem grosseira, né, ele tem as ondas e se tiver alguma coisa, ele toca, parte dessa onda volta e parte, entre aspas, penetra naquele, após aquela interferência, e assim se dão os retornos do laser scanner. A tecnologia empregada pela CHC trata a forma da onda em toda a sua viagem. Então, quando a onda está viajando, toca na primeira local de resistência e volta para você emitir esse pulso, ela trata toda essa onda. Isso permite que você consiga extrair mais alvos. Então, você realmente consegue ter efetividade em todos os seus retornos do scanner, conseguindo dessa forma ter uma penetração maior. Tá? Então, justamente essa tecnologia permite que você realmente aproveite o dado que o seu laser scanner gera de maneira muito mais produtiva. E essa parte de multiperíodo também é uma coisa muito interessante. É como se o drone simulasse 7 zonas de tempo diferentes e tratasse cada uma delas de maneira individual. Então, quando você está mandando 2 milhões de pontos por segundo, você realmente precisa ter tecnologias de nível muito superior para você adequar os seus dados, adequar, né, a qualidade dos seus dados àquilo que realmente está sendo gerado no campo. Então, você tendo a solução da CHC, você tem um nível superior de tecnologia e de qualidade para você aproveitar a alta taxa de coleta que o laser scanner gera. Então, essas duas tecnologias da CHC permitem que você tenha de 3 a 4 vezes mais densidade de nuvem de pontos, e é isso que a gente está linkando diretamente com o slide anterior, né, do que sistemas que não tem do que laser scanner que não tem um sistema parecido. Então, você consegue ter, na mesma altitude de voo, na mesma velocidade, 4 vezes mais densidade de informação por conta da tecnologia da CHC. E também, aliado ao sensor inercial de 500 Hz, você reduz para praticamente zero pontos fantasmas. Tá? Então, a intenção é justamente eliminar ambiguidade nessas medidas. Então, você pode ter taxa de coletas altíssimas, muitos retornos, mas muita ambiguidade de pontos. Então, você consegue, usando o sensor da CHC, transpor essas limitações que você encontra no campo e gerar um dado de altíssima qualidade. E sempre reforçando, né, 16 retornos por pulso. Então você consegue realmente penetrar melhor em áreas de vegetação muito densas, encontrando aquilo que está abaixo das árvores. Uma coisa que é importante ser dita também, por mais que às vezes você veja na nuvem de pontos aquele traço, né, abaixo das árvores, eu vou mostrar uma nuvem de pontos para vocês e vou mostrar uma fatia para vocês entenderem isso de fato. Às vezes aquilo lá não é o solo, pode ser material orgânico. Tá? Então é preciso ter essa diferenciação, dependendo do tipo de mata que você vai fazer o levantamento, né? Aquela parte de baixo pode ser o solo, mas como também pode ser material orgânico depositado ali pelo tempo, tá? As folhas das árvores e tudo mais, ok? Avançando, a quarta especificação que a gente vai comentar é justamente o sensor inercial do Alpha 6. É um sensor inercial de qualidade aeronáutica, tá? Então, ele poderia facilmente ser utilizado em soluções aeronáuticas. São 500 atualizações por segundo. E o seu sensor inercial também tem atualizações muito rápidas, como vocês podem ver tanto no pitch roll quanto também na inclinação. E a estabilidade que ele gera para você.
E por ser um sensor muito maior do que sensores convencionais, a gente está com o pessoal da CHC aqui hoje na Guanaline, a gente pôde ter a oportunidade de ver essas informações em primeira mão, e o sensor inercial é 5 centímetros de tamanho do sensor inercial aproximadamente por outros 2 centímetros. É um sensor inercial muito grande. Quando você compara com sensores inerciais de outras fabricantes, o sensor inercial é de 1 centímetro, é pequeno. Então isso mostra para a gente que o sensor inicial que a CHC usa no seu LiDAR e no seu drone também são sensores iniciais de altíssima qualidade, que você consegue realmente ter um melhor acompanhamento. A gente costuma mostrar uma comparação direta para as pessoas entenderem melhor o que significa essa taxa de atualização. Vamos pensar no seguinte: nós somos, a maioria de nós que dirige, né, o automóvel, nós somos pilotos, vamos chamar assim, convencionais. Nós podemos piscar que a distância, a velocidade que nós estamos trabalhando, você não perde muito de informações ali do trajeto que você está fazendo. Então, quando você está fazendo uma curva e você pisca, o tempo que o seu olho fica fechado é uma distância relativamente pequena. Mas quando você está num carro de Fórmula 1, por exemplo, aqueles que têm curiosidade de ver uma câmera on-board de pilotos de Fórmula 1 no olho do piloto, você vê que o piloto geralmente não pisca quando ele está fazendo curvas ou situações que ele precisa de extrema atenção. Ele precisa estar 100% atento. Se ele piscar, para um piloto de Fórmula 1 a 300 km por hora, às vezes uma piscada que ele dá, ele andou 50 metros. Então, para ele, é muita informação perdida. É o tempo de estar na traseira de outro carro, numa freada, ou às vezes perder o timing de fazer uma curva. Quando a gente traz isso para o mundo de sensores de LiDARs aéreos, a comparação é a mesma. Quando você tem um sensor LiDAR que está o tempo todo medindo a sua posição, você tem a certeza de que as informações que ele vai coletar naquela trajetória não irão se perder, porque ele está fazendo mais leituras por segundo, ele está todo o tempo atento. Então, qualquer movimento da aeronave, qualquer vento, qualquer coisa que possa acontecer enquanto o drone estiver se deslocando no voo, é certeza de que esse sensor vai capturar e vai conseguir corrigir isso depois, quando você faz o processamento dos seus dados. Enquanto que no sensor da concorrência, ele trabalha na taxa de 200 Hz. É menos que a metade. Então, você não tem a mesma taxa de atualização. Então, por conseguinte, você não consegue ter a mesma qualidade, a fiabilidade de informações daquela trajetória. Então, você consegue ter uma trajetória muito mais confiável usando o sensor da CHC. Vamos para o próximo. Campo de visão é uma das coisas que a gente quer abordar com vocês também. E aqui é onde faz sentido você escolher entre a opção de 2 câmeras ou uma câmera. A gente não tem uma opção única. Então a gente dá total liberdade dos clientes, essa filosofia da CHC, né, a liberdade de você escolher qual sensor vai fazer mais sentido dentro da sua operação. Então, se você precisa de uma área de uma cobertura lateral maior, o Alpha 6 Duo vai ser a opção ideal para você. Então, se hoje, com os sensores que a gente tem no mercado, às vezes é uma recomendação, né, trabalhar com 80% sobreposição lateral, ou até 70%, nesse tipo de sensor você vai conseguir praticamente dobrar a sua produtividade, porque você vai conseguir ter área de sobreposição lateral um pouco maior. Então, no lugar de ter 70%, você pode às vezes trabalhar com 50% de sobreposição lateral, porque você ainda assim vai conseguir ter na imagem um alto grau de sobreposição para você conseguir trabalhar. E a sobreposição lateral, obviamente, é do drone, não do LiDAR. Então você consegue ter uma produtividade maior de voo, porque você vai ter fotos com campo de visão maior, e mesmo voando, né, com o drone numa linha um pouco mais afastada da outra, você vai conseguir ainda assim ter uma boa sobreposição de imagens, que é o foco de ter o foco do campo de visão um pouco mais aberto. Tá? E as nossas soluções trabalham com abertura melhor no laser também. Então, mesmo que às vezes em algumas situações você não precise gerar uma colorização e nem uma ortofoto, então você pode trabalhar até com 40% de sobreposição lateral, por exemplo, ainda assim o nosso sensor vai ser superior em qualidade de sobreposição lateral, tendo praticamente 10 graus a mais de abertura no laser. E na câmera é muito parecido. O Alpha 6 tem 110 graus de abertura lateral, enquanto a referência de mercado, né, possui 107 graus, ok? Então a gente consegue hoje ter um sensor muito competitivo, e para as pessoas que não precisam ter, ou às vezes querem economizar no investimento também, é uma realidade no Brasil hoje, então você saiba que, mesmo que você não tenha um sensor de 2 câmeras, ainda assim você vai ter uma excelente cobertura lateral usando o laser, porque o laser é o mesmo nas duas versões, o que só muda é a câmera. Então isso gera
menos faixas de voo, menos bateria consumida, então a sua missão vai ser mais eficiente, então você vai conseguir fazer mais projetos por dia, e uma excelente cobertura fotográfica visando ortofotos, e uma tecnologia muito em voga, que é o splat gaussiano também, a reconstrução de altíssima fidelidade de ambientes, e se você é um cliente que trabalha com esse tipo de situação, o Alpha E6 Dual, né, de 2 câmeras, é o sensor indicado para sua operação. Falando um pouco do posicionamento de GNSS que o LiDAR obtém, ele trabalha com sensor, é um sensor multiconstelação. Então, o GPS, GLONASS, Beidou e Galileu, L1, L2 e L5 também, prometendo uma precisão horizontal de 1 centímetro, mais 1 ppm, e 1,5 centímetro mais 1 ppm. A gente sabe que a audiência, né, da Mundo Geo é muito antenada nessa parte de receptores GNSS. Para a maioria de nós que está acompanhando, às vezes é o nosso core business, né, o núcleo do nosso trabalho, mas para aqueles que são um pouco leigos nesse assunto e não entendem, só para a gente conseguir que todos entendam o que significa o ppm significa parte por milhão. Então, levando para um contexto de correção via GNSS, a cada quilômetro de distância que o drone fica da base, ele aumenta 1 milímetro de erro, tá? É uma parte no milhão. 1 milímetro em 1 milhão de milímetros, que seria 1 quilômetro. Ok? Então, só para vocês entenderem, toda vez que vocês verem essa sigla ppm em catálogos de receptores GNSS, né, onde tem correção GNSS envolvida, o ppm significa essa correção. Ok? O Alpha E6 também possui uma memória interna de 512 GB, então isso permite que você faça um grande volume de dados de maneira consecutiva. Então, muitas das vezes, você vai executar uma campanha que você não vai poder levar o seu computador junto, ou você vai precisar, às vezes o seu computador não vai ter, né, armazenamento disponível, você vai precisar usar o armazenamento externo. Então, o Alpha E6 pode trabalhar dessa maneira como armazenamento externo. E eu coloquei de propósito esse último ponto dos 500 Hz na taxa de gravação do dado bruto Hynix, porque a grande vantagem dos sensores da CHC é que o seu sensor inercial trabalha junto do sensor de posicionamento. Então você tem uma altíssima taxa de gravação no seu dado bruto também. Então você consegue, caso você tenha uma base que trabalhe, no lugar de trabalhar de 5 Hz, né, como é a base da nossa principal concorrente no mercado hoje, a taxa de posicionamento de NSS do LiDAR é de 5 Hz, então, do GNSS, né? Então, você tem uma coisa descompassada. O GNSS funciona a cada 5 leituras por segundo e o LiDAR tem o sensor inercial são 200. Então, você não tem uma paridade ali de atualizações por segundo, enquanto que no universo da CHC você tem a mesma taxa de atualização. Então, tanto o sensor GNSS como o sensor inercial estão conectados diretamente, gerando assim uma maior confiabilidade tanto do sensor inercial como também do dado Hynix, né, do dado bruto ali do seu receptor GNSS do LiDAR que está sendo gerada durante o seu voo. E uma das vantagens também, aqui é mais relacionada ao drone do que diretamente ao sistema do LiDAR, né, é a compatibilidade com o GEO+. Então, com o GEO+, é o nosso sistema de correção de posicionamento em tempo real, você consegue posicionar o seu drone com precisão, né, com coordenadas fixas durante o momento do seu voo, sem necessidade de você levar uma base para o local. Então, se você tiver internet em campo, que seja via Starlink, por exemplo, você consegue utilizar uma base do GEO+, para você conseguir voar de maneira fixa, e depois, quando você for fazer o pós-processamento dos dados, né, de maneira offline, local no seu computador, você consegue também usar o dado bruto do nosso sistema sem a necessidade de você mandar uma base a campo. Então, o GEO+, realmente é uma diferença, principalmente aqui nos estados com maior cobertura, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, a região sul de maneira toda, o Nordeste também, a gente tem uma excelente densidade de bases no Nordeste. Entre no nosso site, né, geoplusbrasil.com, e você vai ver lá que existe realmente uma grande variedade de bases ao redor do Brasil para você utilizar como correção do seu aerolevantamento. O sétimo ponto que eu gostaria de trabalhar é um ponto um pouco polêmico, mas é a parte de cobertura e autonomia. Então aqui a gente fez uma simulação real de uso do LiDAR. Só para responder a pergunta do Rafael de maneira rápida, eu sei que a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas no final, mas para não ficar solto, né? A literatura recomenda que você pode, né, fazer levantamentos usando o receptor L2 até 50 quilômetros de distância de uma base do GEO+, de uma base, né, usando correção N-trip. Mas a recomendação
é de você estar no máximo até 20 quilômetros de uma base, para você não ter um erro no seu ppm ali, né, que a gente acabou de comentar, não estourar. Então, a 20 km, você está adicionando 20 milímetros de erro ao posicionamento do seu receptor, inerente ao equipamento. Então, só de o seu equipamento ligar e obter solução fixa, ainda assim ele já está com 2 centímetros de erro de posicionamento. Então, quanto mais próximo você tiver de uma base, melhor vai ser o resultado final do posicionamento da sua nuvem de pontos. É por isso que a maioria dos clientes costuma levar uma base para campo. Mas se você está no ambiente urbano, vou dar um exemplo aqui da cidade que a gente teve próximo, né, Botucatu. A gente tem uma base em Botucatu. Então, se você estiver fazendo um levantamento ali, você pode ser que você esteja a 2, 5 quilômetros de distância de uma base do GeoMais. Então, você não precisa levar a sua base para campo. Você consegue utilizar a nossa base, o nosso sistema de correção, e você vai para campo literalmente só com drone e com LiDAR e executa o seu levantamento. Então, realmente, o GeoMais é uma mudança de paradigma, né, quando você conhece essa metodologia e usa o sistema de correção em rede. Beleza, Rafael? Só para responder a pergunta do Rafael aí, a gente vai acompanhando na medida do possível e responder só para não deixar o assunto solto. Falando sobre essa parte de cobertura e autonomia, a gente fez uma simulação real usando aquilo que a legislação brasileira recomenda. Tá? Então, voando a 120 metros de altura, né, altura de relação ao solo, né, 120 metros do local que você fez a decolagem com o seu drone. Então, você consegue ter uma produtividade de 236 hectares por bateria. Tá? Quando a gente chama missão, é o par de bateria que o drone usa. Então você realmente consegue ter uma produtividade muito grande, se tratando principalmente do uso do laser scanner. Ali a gente colocou um exemplo, né, que é uma simulação, tá? Só para vocês terem uma noção de produtividade. Do Alpha R6, junto do drone X500, o drone da própria CHC, então lembrando aquilo que eu falei no começo, né, a solução integrada, você está com a mesma fabricante no drone, no ARP e também no sensor que vai gerar sua nuvem de pontos. Na altitude de 120 metros, overlap lateral de 40% e velocidade de 14 metros por segundo, uma excelente velocidade de voo. Então, a autonomia de voo é de 50 minutos que o drone entrega. Então, a gente estima essa produtividade de 236 hectares por missão, usando, isso aqui é muito importante de ser dito, a densidade máxima de 2 milhões de pontos por segundo. Então, você vai ter uma excelente nuvem de pontos voando nessa altura e nessa velocidade. Então, quando você voa mais rápido e tem a sobreposição lateral maior, consequentemente, você consegue ter uma área total maior levantada ali no seu levantamento. Uma recomendação de catálogo também seria os 20% de sobreposição lateral, e isso só é possível graças ao campo aberto de visão que o LiDAR oferece. Então, nesse mesmo tipo de situação, a 120 metros de altura, você consegue levantar 540 hectares por par de bateria. E a gente entrega no nosso drone 6 pares de bateria por padrão na caixa, junto com uma dock de carregamento rápida, que promete fazer a recarga de cada par de baterias em 40 minutos, de 10% a 90%. Então você consegue ter esse conjunto de levantamento muito forte usando o nuvem de pontos. Respondendo ao Rafael, o Rafael está interagindo bastante aqui com a gente. O 40% de sobreposição lateral seria indicado mais para nuvem de pontos. Quando você trabalha com ortofoto, mesmo que tenha uma abertura maior, você precisa trabalhar ali no mínimo uns 55%, 60% de sobreposição, quando você está usando o Alpha R6 Dual, com o campo de visão maior. Se você estiver usando a versão mais simples, aí a recomendação vai ser como de qualquer outro sensor que tem uma câmera, né? Trabalhar no 70%, 80% de sobreposição lateral. Tá? E respondendo a questão da tempo de voo, né? São 50 minutos de voo úteis, tá? Só para contextualizar, contando a experiência de campo também, eu fui fazer uma demonstração no Paraná, para uma empresa parceira da nossa representante Rubigel, lá de Curitiba. E a gente, nessa demonstração, o nosso futuro cliente, né, queria justamente entender a questão de autonomia e produtividade que o drone da CHC poderia oferecer. Na época, a gente não tinha o Alpha R6 ainda, e a gente fez uma demonstração com o Alpha R9. E como era o meu segundo voo com o drone, a gente pediu autorização de voo para uma determinada região, foi autorizado, e a gente fez o voo, 120 metros de altura, tudo bonitinho, acompanhamento de terreno, né, para ele ficar sempre a 120 metros de altura em relação ao solo. E eu fiz uma área relativamente pequena. Eu fiz apenas 81 hectares, né? Eu não sabia ao certo quanto tempo eu poderia fazer de missão. E a gente também decolou de uma área relativamente longe, porque era um local um pouco sensível na parte de segurança pública. Se a gente decolasse com o drone, é um drone grande, né, o X500, assim como é o Matriz,
ia ter uma atenção acima do normal, né, para aquilo que a gente estaria executando, então a gente decolou do outro lado da rodovia e a gente conseguia ter total visão do drone, mas um pouco mais afastado. E a gente fez o voo demorou aproximadamente 40 minutos, ele foi, voltou, e quando o drone pousou, ainda tinha uma autonomia de 42% de bateria. Então isso mostrou para mim que eu fui um pouco otimista, né, eu fui um pouco pessimista, na verdade, achando que a bateria não ia durar, e na verdade a bateria sobrepôs aquilo que a gente precisava fazer. A gente conseguiu fazer 80% sobreposição frontal e 70% sobreposição lateral, 88 hectares, usando o Alpha Air 9. Então, com certeza, se naquela época a gente tivesse o Alpha Air 6, fatalmente esse tempo teria se reduzido pela metade, porque eu poderia trabalhar com uma sobreposição lateral maior e ainda assim gerar uma excelente ortofoto de qualidade final, usando as duas câmeras que o LiDAR oferece. Então, realmente, essa solução de câmera dupla, para quem procura produtividade, é realmente excelente, principalmente ainda auxiliando na geração de ortofotos. Tá? E fazendo, só para mostrar para vocês aquilo que o catálogo oferece, o catálogo falando que você voando a 400 metros de altura, a 20 metros por segundo no drone, que é a velocidade mais rápida que ele consegue alcançar, e sobre posição lateral de 20%, você consegue até ter uma produtividade de 1.500 hectares por bateria. Tá? Aqui, como uma das pessoas comentaram, né? Aqui no caso, o Mário Fonseca. O Rafael mesmo, desculpa. Você vai desprezar a ortofoto nesse sentido, você vai trabalhar só com a nuvem de pontos, mas ainda assim você vai conseguir gerar uma nuvem de pontos de 1.500 hectares, né, usando um par de bateria. Um parâmetro de comparação é praticamente um bairro inteiro, ou seria o equivalente a 1.100 campos de futebol. Tá? Então, realmente é uma área muito grande. E o drone referência de mercado, só para vocês verem ali, né, trabalhando nos mesmos parâmetros que o Alpha Air 6 junto com o X500, conseguiria fazer apenas 210 hectares. Então, aí uma diferença de 16 hectares a menos, né, basicamente, se não estiver fazendo a conta errada, ou 26, né? Então, realmente uma diferença muito grande de uma solução para outra, tá? Chegando no último comparativo que a gente vai fazer, o Alpha Air 6 de duas câmeras, o Alpha Air 6 de uma câmera e a referência de mercado. Então aqui, eu só queria mostrar para vocês principalmente a questão do alcance. Então, trabalha no alcance, né, até 80% de refletividade de 2.100 metros de alcance. A taxa de coleta, né, por segundo, né, o PPR, né, é de 2 milhões de pontos em todas as soluções, mas o campo de abertura do laser é 10 graus maior. E quando você trabalha com o Alpha 6 Dual, você tem 110 graus, né, de abertura, enquanto o outro é 107, e na câmera única do Alpha 6, 74 graus de abertura. Os retornos são 16 também, e duas coisas importantes só para a gente finalizar, deixar isso bem claro. Esses aqui são dois fatores que todo mundo que realmente entende da solução de LiDAR que está levando para casa, ele vai olhar, que é a taxa de atualização do sensor inercial e a taxa de atualização do posicionamento GNSS em tempo real também. Então você consegue ter uma taxa de 500 leituras por segundo, enquanto o nosso principal concorrente fica apenas nos 200 leituras por segundo. Então isso impacta diretamente na velocidade e na qualidade também da trajetória que você pode voar com o drone, dependendo da situação. E a precisão do sensor inercial também é quase o dobro. Tá? Então a gente tem um sensor inercial que trabalha mais do dobro de velocidade e é mais do dobro praticamente de precisão em relação ao sensor inercial da concorrência. A proteção IP também é um grau superior, então o grau 6 ele evita, por mais que a gente não recomenda, né, mas é um grau superior de água, principalmente, de poeira, desculpa, então você consegue ter proteção melhor contra resíduos, né, de granulometria maior. Isso é muito útil, principalmente em mineração. Então, locais que você tem um grau, né, de areia, principalmente, de resíduos que são maiores, você consegue ainda assim que o LiDAR tenha uma vida útil muito superior, porque não vai entrar nada dentro do sensor, enquanto que o concorrente trabalha com o IP54. Na parte de consumo de energia, ambas as soluções consomem menos energia do drone, então acaba sendo mais efetivo do ponto de vista energético. Então você consegue ter soluções que desempenham melhor, mais uma densidade de nuvem de ponto superior, consumindo menos energia.
E na parte de software, tem o Copré, o Coprocess, a gente vai tratar um pouco deles ali, enquanto que a solução referente de mercado também tem soluções de software que você consegue gerar, né, dados, informações finais também, tá? Para a gente seguir adiante na nossa apresentação, a última especificação que a gente vai tratar é justamente a parte de software. Então, como a CHC desenvolve todo o conjunto de soluções, ela vai desde a coleta até o fim no processamento. Então, o Alpha 6 com 512 GB de armazenamento, tem o software de processamento que é incluso na compra, o software perpétuo, que é o Copré. Então, ele faz o processamento dos dados e também uma organização, uma correção dos dados, a aplicação de pontos de controle, caso você tenha executado, instalado eles no campo também, correção e pós-processamento dos dados de NSS, tudo no mesmo software. O Coprocess é o software de análise do grupo CHC. Então, com ele, quando você importa no vídeo pontos, já no formato padrão, você nem precisa exportar no formato diferente. Durante o próprio processamento, o Copré já deixa a nuvem de pontos no formato Codata, que é o formato interno da CHC, e o Coprocess já importa eles de maneira nativa. Você precisa ficar fazendo conversão. Então você já ganha tempo só de não ter e também qualidade da nuvem de pontos por não precisar ficar convertendo de um formato para outro. E o Coprocess tem módulos de terreno, módulos de CAD, módulos de terraplanagem também. Então você consegue fazer cálculo de volume, você tem uma vetorização também que você consegue fazer ali, detecção de feições no seu levantamento, você consegue tem a parte de road também, né, que são de rodovias. Você tem uma série de análises, né, várias coisas que você consegue extrair desse nuvem de pontos usando o Coprocess. E na parte da entrega, modelos digitais de terreno, de elevação, o Coprocess faz a classificação também, né, dos seus dados, emissão de relatórios. E o CoCloud entra como uma opção para você pisar, né, na parte do compartilhamento em tempo real, de maneira online. Então você consegue, além de usar o CoCloud para compartilhar dados com os clientes, ele também pode ser uma ferramenta de processamento dos dados. Então, você, dependendo do grau de automatização do seu processo, você pode ter o dado saindo do LiDAR, mandando para a nuvem da CHC, que seria o CoCloud, e assim você consegue receber o seu dado já processado. Então você já consegue ter o download da informação processada e a ortofoto gerada também. Tudo online, sem a necessidade de você perder tempo ali de acordo pesquisando, poxa, uma máquina X, máquina Y, memória RAM que está em preço muito alto hoje com essa questão da IA, está muito em voga, né? O preço da memória RAM disparou. Então, você tendo a solução em nuvem, você não se preocupa de você ficar montando uma solução de máquina. Você manda para a nuvem da CHC, eles processam para você e você consegue ter o download, acesso aos dados já processados e um ganho muito grande de produtividade. E aquilo, né, um fluxo único. Você não precisa ficar migrando de soluções. Você consegue dentro da família CHC e desde a coleta de campo até a entrega final dos seus dados. Partindo para o final da apresentação, a gente já vai entrar na parte de aplicações, a gente vai encerrar, tá? Então, o Alpha 6, para a gente ter um resumo daquilo que a gente tratou até agora, é um pacote completo de soluções. Então, você, na versão de uma câmera, é o LiDAR mais leve da categoria, então isso garante uma máxima autonomia de bateria, mesmo que você use uma matriz da linha 300 e 350, isso é muito importante, o LiDAR principal concorrente da CHC hoje no mercado, obriga você a ter o drone mais novo, enquanto que na solução da CHC você consegue usar o seu drone atual. É aquilo que eu comentei. Você está adquirindo um ativo para a sua empresa, não é um acessório para o seu drone. Então essa é a principal diferença nos dois mundos aí, se tratando de qualidade do seu produto e de liberdade de uso daquilo que é seu. 2 milhões de pontos por segundo, plataforma aberta, como eu comentei. Você consegue ter uma alta produtividade nas suas missões, sem necessidade de ficar fazendo calibração. Um campo de visão lateral do laser maior, mais área por faixa, e também uma tecnologia muito alta, né, de qualidade na hora de você fazer o levantamento com o Real Waveform Processing, né, o processamento da onda em tempo real. Você tem uma densidade até 4 vezes maior em comparação com sensores concorrentes no mercado. E, rapidamente, vou mostrar para vocês. É assim que uma nuvem de pontos da nova geração se parece. Tá? Eu vou abrir para vocês aqui a nuvem de pontos. Isso que vocês estão vendo é uma nuvem de pontos feita com o sensor da CHC. Sendo claro com vocês, esse não foi um levantamento feito no Brasil, porque ele não atende aquilo que a gente pode fazer no Brasil. Então, foi um voo feito a 250 metros de altura, com a taxa de atualização de 500 Hz e a velocidade de 11 metros por segundo. Então ele fez o levantamento,
de uma determinada área. Esse levantamento foi na Indonésia, não foi no Brasil, tá? Foi o pessoal que estava desenvolvendo o CHC fazendo os testes de campo. E a gente tem uma fatia que dá para a gente, eu vou mudar aqui para intensidade só para ficar mais fácil de vocês verem, e colocar aqui também a vista ortogonal. Quando a gente olha a nuvem de pontos de lado, a gente consegue ver um alto grau de penetração que o LiDAR oferece. Então a gente consegue identificar até as valetas aqui, né, dentro do nosso levantamento. Tá? Deixa eu só ver até se o software está na densidade máxima. Ó, não, aí tá prejudicando minha apresentação. E aqui a gente consegue ver a alta taxa de penetração que o LiDAR tem, mesmo em situações desafiadoras. Tá? Então, realmente, o produto se comporta muito bem em variados cenários, e aqui a pessoa, mesmo voando a 130 metros daquilo que a nossa legislação permite, por exemplo, ainda assim teve uma excelente taxa de penetração. Então, realmente é um LiDAR muito produtivo naquilo que ele se propõe. Tá? Voltando para a nossa apresentação, as aplicações que você pode ter com o LiDAR, só para a gente ir para a parte final do nosso uso. Então, uma das aplicações é topografia de alta precisão. Então, você tem uma altíssima precisão vertical, de 15 milímetros, mais 1 ppm, né, de acordo com a distância que você tiver do solo. Lembrando, né, sempre 1 milímetro a cada quilômetro de distância. Então, quando você está, a gente nunca vai voar 1 quilômetro de altura, né? Então a gente sempre considera a taxa de precisão como 15 milímetros ali, e levantamentos de grandes áreas, até 15 quilômetros quadrados por missão, né? Que são 1.500 hectares. Paulistas, eu acho. Então, só para a gente ter essa noção de produtividade que você pode alcançar até 15 quilômetros quadrados por par de bateria. Tá? 2 milhões de pontos por segundo, a 120 metros de altura, né, acima do solo. Então, é o LiDAR que permite que você trabalhe com a taxa de coleta máxima no limite da legislação brasileira atual. Então, você consegue ter uma máxima de eficiência usando esse sensor. E sem calibração pré-voo. Então, caso real, né, um levantamento de 700 hectares, por exemplo, você iria concluir em 3 missões. 2 missões e a última só para fazer a parte restante. A 120 metros de altitude, 12 metros por segundo e taxa de sobreposição de 40%, o que antes levaria, por exemplo, 2 dias de campo se você fosse fazer um sensor vamos chamar de convencional, por exemplo, dependendo da qualidade final daquilo que você precisaria entregar, e se não tivesse ortofoto envolvida, por exemplo. Tá? Segunda aplicação, penetração em vegetações mais densas, então 16 retornos por pulso reais, então você consegue trabalhar a 120 metros de altura com 2 milhões de pontos por segundo e 16 retornos. Tá? Quando você, no LiDAR da concorrente, só para isso ficar documentado também, escolhe a densidade de 2 milhões de pontos por segundo, quando você vai voar a menos de 50 metros de altura, que é a recomendação de catálogo lá, e você vai ter apenas 4 retornos. Isso é fonte do datasheet do nosso principal concorrente. Então, a taxa de coleta de 2 milhões de pontos por segundo é recomendado ser utilizada a voos abaixo de 50 metros, e nessa situação de 2 milhões de pontos por segundo, você tem apenas 4 retornos. No LiDAR da CHC, você tem sempre a taxa de retornos máxima. Isso é uma coisa que não é negociável dentro desse universo da CHC Nave. Então, realmente, você consegue ter uma produtividade muito maior. A waveform de quinta geração, então você consegue extrair múltiplos alvos, né, do pulso, você consegue ter um maior aproveitamento desses pulsos, você vai ter uma nuvem de pontos tanto do terreno quanto do céu também, né, que seria a parte das copas das árvores, e é excelente para inventário florestal. Regularização, cadastro ambiental rural, projetos também que hoje em dia no Brasil está começando a ter, né, projetos de crédito de carbono e monitoramento ambiental também, você consegue ter realmente um LiDAR focado e preciso, acurado para essas aplicações de vegetação mais densa. A partir de infraestrutura linear também, então o scanner tem uma taxa de coleta de 2 milhões de pontos por segundo, isso, lógico, gera uma melhor identificação, né, das linhas de transmissão, catenária, todas essas informações que você precisa, faixa de domínio, análise também, né, da altura que está passando ali o fio e a parte da copa das árvores, né, como que está essa qualidade ali nas áreas de transmissão, então você consegue realmente ter um monitoramento muito superior. Tá, nesse tipo de situação, e alta precisão, batendo mais uma vez nessa tecla, precisão de 15, acurácia, né, de 15 milímetros ali da sua nuvem de pontos. Tá?
A parte de mineração. Então, a gente tem um módulo de terraplanagem, né? Então você consegue fazer cálculo de volume direto no coprocess, mantendo aquela questão do fluxo único da nuvem de pontos. Então você consegue ter um sensor que é mais resistente à poeira, você consegue ter o drone que também é mais resistente à poeira. Então esses ambientes críticos, ele vai segurar mais o tempo de vida útil do equipamento, e monitoramento periódico. Então você vai conseguir, né, fazer um monitoramento de estoque ali, um exemplo, né, com precisão de mais ou menos 2% no máximo, usando a capacidade de coleta de número de pontos, né, desse sensor. A aplicação número 5, levantamento rodoviário também, até inclusive no próprio SmartGo, que é o software de planejamento de voo da CHC, você consegue trazer um corredor, né, pode ser um rio ou pode ser uma rodovia, e você fazer planos de voo específicos para esse tipo de aplicação. Então você consegue fazer a parte de domínio, você toda a parte de talude, drenagem, tem um módulo CAD que você consegue desenhar, né, vetorizar essa informação, mais velocidade. Se você precisar colocar ele no asa fixa, por exemplo, você pode utilizar esse sensor no asa fixa, ele vai conseguir gerar uma boa nuvem de pontos, e também pontes e viadutos, né, a parte de inspeção, para você conseguir visualizar melhor aquelas informações ali. E todos os setores de projeto que você pode utilizar esse sensor. E para a gente concluir, por que o Alpha 6 é a escolha certa em 2026? É uma conta simples. A versão de uma câmera é 1,35 kg, a outra é 1,8, 2.100 metros de alcance, alta produtividade, IP64 é mais resistente com o passar do tempo, a plataforma é aberta, então você pode utilizar em drones matriz, drones da CHC, asa fixa, você escolhe onde você vai utilizar o seu sensor, não é um acessório para o seu drone, é um ativo da sua empresa, e o software integrado. Tudo isso num único sistema, sem amarra de fabricante, sem retrabalho, sem surpresas na hora de você entregar. Nenhum outro LiDAR aéreo nessa faixa de preço, de peso, né, consegue entregar tudo isso. Principalmente o Alpha R6 de uma câmera. Ele é mais leve e o LiDAR, que é em tese a parte mais importante do sensor, é o mesmo do sensor superior. Então você consegue levar para casa um excelente laser scanner com uma excelente câmera também para você trabalhar, né, com fotogrametria e a análise do terreno também, com o seu modelo digital de terreno. Superioridade técnica comprovada, ele é superior em vários parâmetros em comparação com o LiDAR referência de mercado hoje, sempre reforçando, né, a liberdade total de plataforma. O LiDAR é seu, o software de processamento é perpétuo, então você consegue utilizar ele em várias aplicações, dependendo da sua realidade. O maior retorno de investimento, IPCC-T4 mais uma vez, e suporte no Brasil. A Guanalini conta com o maior time de engenheiros de suporte técnico do Brasil hoje, justamente para atender você, cliente, que vai entrar com certeza em 2026 no mundo do LiDAR aéreo. Então a gente está à total disposição, nosso time técnico, justamente para atender você, atender a sua equipe e também deixar você pronto para ir além. Então agende junto com a gente uma demonstração, solicite uma proposta. A gente está com uma oferta de lançamento, então a gente está com condições de pré-venda até o dia 31 de março de 2026. Os clientes que garantirem a sua unidade em pré-venda terão um desconto especial na hora de chegar, né, o drone, a gente fazer a entrega. Então entre em contato com o nosso time e eu vou deixar no último slide aqui as informações de contato nossas. Então, leia o QR Code, a gente vai mandar o link do meu contato também aqui no chat, então fiquem à vontade. Tá ali o meu cartão virtual, né? O Eduardo já compartilhou. Então, entre em contato com a gente, saibam mais informações. Aqueles que não puderem ler o QR Code, clique no link, salve o meu contato, já manda mensagem e garanta já a revolução que a gente está tendo hoje no mundo de LiDAR aéreo. Beleza? Bom, obrigado. E a gente fica disponíveis para atender as perguntas. Um pouco além do tempo, Eduardo, desculpe, mas a gente conseguiu terminar nas 1 hora aí. Não, não tem problema, Pedro. Foi uma aula de vários conceitos aí de geodésia, cartografia, fotogrametria e, além disso, a apresentação aí bem completa do equipamento também. Obrigado, Pessoal, para Eduardo. quem quiser entrar em contato, quem está às vezes só eventualmente fazendo alguma outra coisa e não está vendo a tela, nesse momento está na tela um QR Code. Quem está assistindo no YouTube, no LinkedIn, pode apontar a câmera e pegar os dados de contato. E quem tiver no celular, eu coloquei no chat o mesmo link do contato do Pedro, está direto para a página de contato. E aí, enquanto você foi fazendo a apresentação, Pedro, foram chegando várias perguntas aqui. Legal. A gente vai tentar fazer uma sessão aí de uns 5, 10 minutos de pergunta para Ok. tentar fazer todos aqui. Beleza.
Primeiro, te tenho uma pergunta se esse equipamento vai estar na feira Mundo Geoconnect em junho em São Paulo, né? Eu acredito que, por ser novidade, aí vai ser um Isso. dos destaques do stand, né? Com certeza. A gente vai ter tanto o ARP, né, o drone da CHC, quanto o LiDAR lá também. Então, todos os clientes que quiserem fazer uma visita ao nosso stand estão totalmente convidados. A gente vai ter um técnico da CHC junto com a gente lá também, para aquilo que a gente não puder alcançar de dúvidas, né? Vai ter uma pessoa disponível lá também para conseguir atingir e atender essas dúvidas aí que o pessoal tiver lá durante a Mundo Geo. Mas está tudo sim. A gente vai estar com certeza, de fato, na Mundo Geo, bem perto da entrada ali, né? Um dos estandes bem na frente ali. Então, os clientes que quiserem conhecer a solução de perto estão totalmente convidados. Legal. Tinha uma pergunta aqui, eu acho que era da Juliana, sobre aplicações. Ela queria que você, se possível, apresentasse aplicações. Foi apresentado, né? Então, eu acredito que Sim, já está respondido, né? sim, sim. Outra pergunta é o seguinte, que chegou, se esse equipamento ele está disponível para venda, mas se também está disponível para locação. Uma boa pergunta. Nesse momento, a gente está disponível apenas no modelo de pré-venda, né? As unidades estão chegando ao Brasil ainda. E a gente tem a intenção também de ter uma unidade disponível para locação. Nesse tipo de situação, a gente faz todo o cadastro do cliente no CISANT, né? O cliente precisa ter o CISANT para a gente fazer a sessão temporária do uso da aeronave, para ele pedir autorização de voo, mas sim, é totalmente possível de trabalhar com a locação, a gente vai trabalhar com isso também, tá? Ok? Teve algumas perguntas que chegaram que você já respondeu, então, na hora, né? A gente já está Sim. passando direto aqui. Pergunta sobre valores, aí eu já tenho, a gente passou o contato direto para você, né? Tá, Sim, mas o, só respondendo, tem o usuário Teco82, né? Só para a gente não deixar passar. Ele falou aqui 300k no mínimo. E eu acho que vocês vão se surpreender, tá? Entre em contato com a gente está com uma solução de preço bem interessante para esse tipo de solução, realmente para entrar com força no mercado brasileiro. Então, entre em contato com a gente aí, pode chamar e vocês vão se surpreender com a faixa de preço que a gente está trabalhando com esse sensor, tá? ok. E só lembrando que é uma condição especial que é até dia 30 ou Isso. 31 de Isso, março. até o dia 31 de março, né? Até o último dia do mês de março, a gente está com essa condição. Então, os primeiros que entrarem em contato, né, quiserem garantir a sua unidade em condição de pré-venda, né? Vai ter um desconto especial aí na aquisição do seu sensor e do drone também. Lembrando que dia 31 é terça-feira, hein, pessoal? Então Isso, fiquem exato, ligados. exato. Eu entendo também a pessoa que comentou que 300K no máximo, porque a gente, até pouco tempo atrás, quando a gente falava de laser scanner, seja terrestre, móvel, né, também colocado em carros, ou aerotransportado, a gente falava em preços que eram quase proibitivos assim, para uma Exato. empresa pequena, né? E hoje em dia a tecnologia avançou tanto que a gente fala tanto das aeronaves mais acessíveis, né? E os sensores, principalmente. Exato. Então a gente realmente, até pouco tempo atrás, né, o Leonardo Ribeiro, nosso técnico especialista que também fez a apresentação sobre a solução de nuvem. Então, cada vez mais a tecnologia tem avançado e, consequentemente, né, com um avanço tecnológico, alguns custos conseguem ser melhorados, né? Então, realmente, hoje nunca teve tão fácil de você ter um laser scanner, um laser scanner cinemático e agora o melhor LiDAR aéreo do mercado brasileiro. A Juliana perguntou sobre aplicações, né, que ela trabalha com lavouras, né? Esse laser, por ter vários retornos, né, Exato. ele acaba para lavoura, para área florestal, ele é bastante indicado, né? Exato. Essa parte de vegetação, a gente vê o Alpha 6 justamente como o sensor indicado, porque além da alta quantidade de retornos, né, os 16 retornos, o sensor inercial de melhor qualidade, então são 500 litros por segundo, né, na taxa de atualização, do posicionamento dele em tempo real, e também essas questões do waveform, né, da tecnologia proprietária da CHC, de tratar melhor cada onda, cada pulso que é emitido. Então você realmente consegue ter um aproveitamento desses vários retornos dos pulsos, né, que o sensor oferece. Então realmente para a área de vegetação, tanto florestal quanto a parte de agrícola, né, realmente é uma solução bem diferenciada. Legal. Pessoal, eu peço desculpa que às vezes eu estou olhando para o lado, porque a gente está transmitindo em 4 lugares, né? YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, e eu tenho que ficar acompanhando também nos outros lugares. O Vitor falou que muito bacana a solução, mandou os parabéns, está no Instagram. Obrigado.
O MC Agrimensura falou sobre em relação à referência de mercados diferenciais, e foi apresentado, né? Eu acho que já Isso. podemos passar em diante. Tem uma pergunta aqui do André Luiz, que aí é uma questão, não é do sensor, mas é de qualquer drone, né? Sobre como se comporta diante de um interceptador de drones, dispositivos utilizados por forças de segurança, né? Aí já é uma É, questão de área onde se está exato. sobrevoando, né? Isso, o drone vai ser derrubado, né? Isso é uma questão indiscutível. Então, tenham cuidado, né? Com o local onde você vai fazer o aerolevantamento. Por mais que a gente tenha alguns drones no mercado brasileiro que decolam de qualquer lugar, mas sempre a responsabilidade, né, de execução de aerolevantamentos é do operador. Então, tenham muito cuidado, né, com onde vocês vão fazer a operação do seu ARP, né? Isso é muito importante. Teve a live ontem, né, Eduardo, sobre essa questão de regulamentação, né? Então, é importante o pessoal ficar antenado aí. Depois eu vou colocar o link da agenda das próximas lives e também tem lá o replay das anteriores. Pedro, a gente está chegando ao final aqui. Eu estou dando uma repassada nas perguntas e eu acho que a gente praticamente esgotou aqui as perguntas que chegaram. Então eu vou agora só alguém pediu aqui para repetir o seu contato. Deixa eu pegar de novo aqui. A apresentação ainda tá disponível, tá? Não tirei, não. Isso, eu estou colocando também vou colocar no chat novamente, e Ok, aí o pessoal pode copiar e colar e entrar em contato contigo. ótimo. Maravilha, está na tela também. Eu queria só lembrar, pessoal, que essa live faz parte do aquecimento para o Mundo GeoConnect, Drone Show, Space BR Show e Expo Evetol. Vai acontecer em 16 a 18 de junho, em São Paulo. É um evento sobre geotecnologias, drones e também a área espacial e a área de Evetols. A gente está também com coincidentemente, uma promoção até no dia 31/3, que é 30% de desconto na inscrição. Então, quem já decidiu estar no evento, né, já aproveita, já garante a inscrição, garante a vaga. Já quem é de fora de São Paulo pode reservar o hotel mais em conta, compra a passagem aérea também mais barato, né? Então, já pode se organizar e economizar aí um bom dinheiro. A gente vai ter cursos, seminários e fóruns, e a gente vai ter toda a cadeia produtiva desses setores lá representados na feira. Então, vai ter empresas vendedoras de equipamentos, fabricantes, importadores, tem prestadores de serviço também, software, enfim, é uma oportunidade única, né, de conhecer todo o mercado em 3 dias ali, concentrado no mesmo local. Oportunidade única também de networking, de conhecer as pessoas aí que são referências no mercado. Eu queria lembrar, vou colocar aqui no chat a agenda das lives, e eu tinha comentado e não coloquei. Lá tem a agenda das próximas lives e também o replay das anteriores, algumas que a gente já fez também com a Gwendaline Posicionamento. E a gente está fazendo praticamente toda terça e quinta uma live de aquecimento para o evento. Pedro, eu queria agradecer mais uma vez aí a Gwendaline Posicionamento pela parceria na realização dessa live, por trazer esse tema aí, esse lançamento aqui com exclusividade aqui para a nossa audiência da Mundo Geo. Obrigado você, Pedro, pelo seu tempo aí para fazer a sessão de teste aí com o Guilherme, que está nos acompanhando, preparar a apresentação, fazer a palestra, responder aí todas as perguntas, né? Ninguém ficou sem resposta. E para fechar, pedir suas considerações finais e que recomendações você tem aí para o pessoal. Já deu para ver também gente que tem um sensor já Alpha-Air, Exato. está pensando em fazer um upgrade aí, né, para trocar. Pessoas que deu para ver pelas perguntas, né, pessoas que estão entrando nessa área de levantamento de nuvens de pontos com LiDAR e outras pessoas que já estão trabalhando, mas querem melhorar a sua produtividade, né? Então, eu sei que é difícil fazer um fechamento assim tão abrangente, mas se você puder, né, em alguns minutinhos, fazer esse fechamento, eu agradeço. Claro, mais uma vez, né, gostaria de agradecer, Eduardo, agradecer o Guilherme também, né, pela paciência. A gente sempre se esforça para trazer sempre
o padrão alto de qualidade que as lives da Mundo Gel pedem, né? Então, agradeço, Eduardo, pela confiança, o pessoal da Gondalin também que me ajudou a fazer a apresentação, aos técnicos, né, e o nosso gerente Latam aqui da CHC que ajudou com informações e com dados, né, para mandar para a gente, e a nossa principal recomendação justamente é chamar os clientes para fazer parte dessa nova era do levantamento aéreo. Então, as pessoas aí que têm um sensor antigo e querem fazer o upgrade, você com certeza já tem um drone, né, e viu que a solução do Alpha R6 é compatível com o seu drone, então você não vai precisar, o investimento não vai ser o mesmo de comprar, né, o kit completo. Então entre em contato com a gente com certeza vai ter a condição ideal para você. E assim, a gente sempre trata, né, todos os nossos clientes de maneira bem igualitária e respeitosa. Então entre em contato com a gente vai conseguir chegar num bom negócio para você e fazer, né, trazer para o Brasil e deixar acessível aos agrimensores, né, ao pessoal que executa levantamento no Brasil, uma das melhores soluções de LiDAR aéreo hoje disponíveis no mundo. Tá? Então entre em contato com a gente, entre em contato com o time da Gonaline, estamos à disposição para atendê-lo e mais uma vez agradecer, né, ao Mundo Gel pela oportunidade de ter esse espaço, esse tempo junto a vocês. Valeu, obrigado, Pedro, mais uma vez. Agradecer aos guerreiros e guerreiras que ficaram conosco nessa 1h15 aí de live, né? Sim. A gente estourou um pouquinho o tempo que a gente imaginava para a live, mas acredito que tenha valido a pena, né? Pela quantidade, pela qualidade do conteúdo apresentado. A gente se vê então nas próximas lives e de 16 a 18 de junho em São Paulo, no Mundo Geoconnect e Drone Show. Até a próxima. Beleza. Tchau. Um abraço.